e estar aqui com ele. Ele ajudou muito a Ana Letícia nos primeiros anos aqui, que nós agradecemos muito e oramos sempre desde aquela época já, que eu não sabia que estava aqui. Depois descobrimos, né, que vocês estavam aqui, foi uma bênção de Deus. Muito bem, queridos, muito obrigado pela liberdade e oportunidade de estar aqui ministrando para nós nesta noite. Queremos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo. Poderíamos dizer muita coisa a respeito do pastor Jason, né? E da forma que ele está servindo a Deus, da forma que ele foi criado na igreja. Ele deu continuidade, entende? A família dele, o avô, o pai, e o irmão dele é obreiro, e a família toda está envolvida com Deus. Então isso é muito importante, né? Aqueles que na época que eram criança, hoje são pastores, então é muito lindo, muito bom rever essas pessoas trabalhando na obra de Deus, né? É uma honra, é uma alegria ver que aquelas crianças que nós oramos e hoje são pastores, né? E nós estamos aí vendo os frutos, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Alguns versículos da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 26 e alguns versículos. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco e mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Versículo 26, e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-se a esse carro. O 37, e disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração? Ele respondeu, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Versículo 39, enquanto saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco, e jubilou e continuou o seu caminho. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Esse texto é bem conhecido dos leitores da Bíblia, né? Já conhece essa leitura, quase que lê a Bíblia, para nessa passagem, porque ela é muito importante. Quando encontramos Filipe, um diácono cheio do Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo. Então queremos nesta noite falar alguma coisa sobre missão. É muito ampla a palavra quando falamos culto de missão. É como o pastor aqui falou sobre o que os irmãos fizeram no domingo passado, ajudaram o irmão que está ali construindo. Eu lembrei que há 32 anos eu também deixei tudo e fui para o interior fazer missão. Então faz bastante tempo, né? Então, eu já estou 3 anos parado, então fiquei 28 anos fazendo, só me dedicando na obra de Deus. Então quando se fala em missão, ela é muito abrangente. Vocês que estão, por exemplo, fazendo medicina, cursando o curso de medicina e outro curso, também é uma missão. E é uma missão dupla agora, como crente, como filhos de Deus, como os herdeiros, como membros do corpo de Cristo, é uma missão maior ainda, porque ela é uma dupla missão. Então a missão ela é bastante ampla. Olhando aqui o mapa, né? O mundo hoje, o avivamento, na verdade, dos brasileiros, nós já quase que passamos aqui a América do Sul, passou o nosso tempo de avivamento. Hoje está vivendo-se um grande avivamento nos povos amarelos. São o povo que estão vivendo o maior avivamento no sentido espiritual de multiplicar de almas, os amarelos. E também os africanos. Então, e nós realmente estamos mais devagar. Nós já passamos uma época que crescemos muito, havia muito envolvimento na obra de Deus, todo se envolvia, toda uma família, quando aceitava Jesus, já
produzia, porque eles não ficavam sossegados, não paravam enquanto não trazia toda a família para a igreja. Hoje a estatística, né, mostra que na época que nós aceitamos Jesus, um crente ganhava menos uma alma por mês, uma alma por ano, fosse. Hoje precisa 1000 crentes para ganhar uma alma por ano. Então é bastante a diferença de nós estamos vivendo no Brasil em termos de missão, em termos de ouvir a voz do Espírito Santo, porque a semente, que é a palavra de Deus, é a mesma, ela tem a mesma eficácia, o mesmo poder. Claro que é uma diferença muito grande, que hoje há muitas informações de diversas formas de nós ouvirmos evangelhos diferentes, né? O evangelho perturbado, o evangelho já tirado da forma original. Isso atrapalhou bastante essa semeadura do evangelho, porque o evangelho, irmão, é poder de Deus, é graça, é unção, é virtude. Nós falamos com o Danilo ontem, que Paulo, ele disse que ele não foi com conhecimento levar a palavra, ele foi com poder, com graça, com unção, com revelação de Deus. Esse Filipe que nós estamos aqui era um Filipe cheio do Espírito Santo, que foi separado do diabo. Era um homem cheio do Espírito Santo que ouvia a voz de Deus. O que é interessante para nós produzirmos no reino de Deus é ouvir Deus. E a gente pensa assim, como é que Deus fala? Ontem aprendi muita coisa, porque fiquei ali com o Danilo, com os irmãos ali, estavam conversando. Então, como é que Deus fala? Deus fala, irmãos. Deus continua falando. Ele tem prazer de falar com a gente. Ele tem prazer de falar porque nós fomos chamados para fazer membro do corpo dele. Como membro do corpo, ele tem como nos guiar. O problema é que nós não obedecemos. Nós estamos com problemas de, como é que se diz? Atrofiado. Fica atrofiado o nosso ouvido, a nossa mão, o nosso pé, e nós não temos mais produzindo para o reino de Deus como era normal que se produzisse. O que falta? Aí vem uma série de, nós podemos dizer, situações, né? Porque o mundo trouxe muitas inovações. Por exemplo, a teologia da prosperidade, ela atrapalhou muito mesmo o evangelho genuíno, porque o evangelho da prosperidade, essa doutrina, essa teologia da prosperidade, ela desvirtuou o evangelho, porque o evangelho é muito simples. O evangelho não é para ganhar dinheiro, o evangelho é para servir a Deus, é cruz. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si próprio, tome a sua cruz e segue-me. Aquele que quer. O Danilo foi lá na igreja, nem sabia o que era igreja, nem sabia o que era culto, e disse: Deus fala comigo. Depois ele ficou assustado, sabe que Deus vai falar? E de repente Deus falou com ele, e ele aceitou Jesus. O que o pregador falou? Não sei o que o pregador falou, sei que desde aquele dia eu sou crente em Jesus e amo Jesus, e é assim que funciona. Eu estava na igreja em Timbó, lá na cidade do pastor Jairson, e lá no último banco, cabeludo, tinha casado 2 anos com a Cristiana, até nem sei como é que ela foi casar com um, né? Porque se fosse olhar na fotografia, os irmãos vão ficar assustados. Um cabeludo, magro, só orelha, cabelo e orelha, né? Italiano assim, não tem orelha e cabelo. Então era muito assustador a figura, né? Mas ela aceitou casar, nós casamos, e depois de 2 anos, então nós aceitamos a Jesus, ficamos crentes. Eu estava no banco, o último banco, mas já estava indo na igreja. Ela tinha aceitado Jesus, ok? Mas daí eu ia na congregação nosso município. Nós fomos lá na sede, que era Timbó. E lá eu fiquei no último banco. E o pregador pregou, não sei o que ele pregou, não sei. Ele fez 2 perguntas. Ele perguntou: quantos aqui creem que Jesus Cristo é o Salvador? Todo mundo levantou a mão, eu também. Eu acreditava que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Eu levantei a mão. E ele fez a segunda pergunta: quem aqui que crê que Jesus Cristo é o Salvador, mas que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Foi o único que levantou a mão, foi eu. Levantei a mão e já vim para frente chorando. A igreja cheia, no domingo à noite. Então ficou muito notável, porque eu já saí lá do banco chorando.
Então foi Deus que foi falar comigo lá. Foi Deus que me arrancou, porque eu ouvi a voz de Deus. Eu dei oportunidade para Deus trabalhar na minha vida. Mas vamos falar sobre missão. Ouvir. É interessante esse negócio de ouvir Deus, né? Fica meio complexo. Muitas pessoas, principalmente jovens, dizem: mas como é que Deus fala? Como é que Ele age? Como é que Deus vai falar? Não, Deus é tão grande que às vezes uma vírgula, você está no culto, uma vírgula, uma palavra, uma letra. Um dia eu estava no culto e o pregador falou sobre o Senhor só a palavra mas ele é professor de letras, então imagina o que ele falou todo, né? Então ele não falou: o Senhor é meu pastor, ele falou sobre o só isso. Meu Deus, fiquei maravilhado, foi coisa tremenda, né? Então, uma vírgula para Deus, no nosso entendimento, Deus é tão grande, tão sublime, mas Ele se faz se entender. Por exemplo, eu era um comerciante bem sucedido, e era político, e estava me projetando para ser candidato novamente, né? Já tinha sido candidato a prefeito, em 82, em 86 foi vereador. E aí queria mudar de atividade, o meu ramo comercial queria botar, aqui ferragem, casa de ferragem, mas eu ia colocar material de construção, né? E aí, aí mudei, aí nós fomos na igreja orar, eu e minha esposa, fomos lá para orar. Eu já tinha construído um prédiozinho e tal, tinha sala, tudo pronto e tal, arrumado, queria mudar de atividade, mas então eu fui lá na igreja para oração. Vamos orar 15 dias para ver o que Deus vai nos orientar. Quando nós fomos lá orar, nós estávamos orando 3 dias. Eu estava sentado, orando assim, minha esposa lá assim. Nós pegamos a chave da igreja, a igreja era bem pertinho de casa, 70 metros, talvez 80 metros. Aí nós íamos lá orar, e no terceiro dia eu estava orando, e Deus falou na minha mente: Ivo, tu não queria essa construção? Está tudo pronto, pago, eu te dei. E como é que fica a minha obra? Tu quer ganhar mais dinheiro? Tu está só interessado em dinheiro? E a minha obra? Eu já era obreiro, já cuidava de congregação, já atendia o povo, eu sempre estava envolvido na obra. Desde que aceitei Jesus, já comecei a trabalhar no porteiro, tesoureiro, sempre estava envolvido. Porque o crente tem que se envolver, irmão, porque há trabalho para todos na igreja. E quando nós estávamos ali, Deus falou aquilo, eu fui lá, levantei dali, fui lá falar com ela. Disse: olha, Deus falou assim, assim, assim. Vamos fazer um propósito? Se nós recebermos um convite oficial para sair para a missão, vamos aceitar que é a vontade de Deus? Ok. Orando, mais 3 dias orando, um pastor ligou, chorando: olha, Deus falou comigo assim, assim, e eu preciso de um obreiro aqui, não tem igreja e tal, e tal, e tal. Aí eu perguntei para ele: o senhor tem certeza que foi Deus? Experimentar ele, né? Aí eles têm. Aí ele ficou ameaçado: mas só que não tem igreja, não tem salário, não posso te ajudar. Eu disse: não, eu estou perguntando outra coisa para o senhor. O senhor tem certeza que foi Deus que falou com o senhor? Tem. Não, mas aí ele começou a arrumar: mas tu é vereador e como é que tu vai fazer? Eu disse: não, eu não quero saber isso, eu quero saber se foi Deus que falou com o senhor. Porque ele disse que foi Deus. Porque por 3 vezes eu perguntei para ele: foi Deus que falou? Foi. Então eu disse: então estou indo. Aí ele ficou mais assustado ainda. Porque Deus fala, queridos, aleluia. E tem mais uma coisa: quando Deus fala, você fica com uma coragem tão grande. Você fica com uma coragem, você não tem medo, você não se preocupa com nada. Porque quando Deus fala, Deus age, Deus te leva. Quando você deixa Deus falar e Deus agir na tua vida, é uma coisa que não tem como explicar, né? Não tem como a gente explicar, porque é Deus que nos guia, aleluia. Porque a cabeça é Cristo, Ele vai nos guiando, nós somos membros, e Ele vai nos guiando a fazer a obra de Deus. Então, queridos, uma das coisas que Deus nos dá é muita coragem. Aí você diz: mas um baixinho desse vai ter coragem? Irmão, pensa num baixinho corajoso.
Então eu sempre tive muita coragem, muito, em todo sentido, muita coragem, porque a coragem ela vem de fé. Se você tem fé, você tem coragem. Se você tem fé, você conhece, porque para ter fé você tem que conhecer. Você conhece Deus, porque você já ouviu a voz de Deus. Não, eu estou contando só um testemunho, mas é muita coisa, né? Eu estou falando porque eu sei para a missão, estou falando sobre missão. Eu fui fazer a obra de Deus e fiquei 28 anos. Deus disse: agora parei. Aí você disse: mas agora que você estava novo ainda, podia continuar. Eu tinha um projeto, mas Deus mandou parar. Obedeci. O pessoal começou a dizer, meus amigos perguntaram: por que parar agora? Tu está numa igreja grande, tu é coordenador de 18 municípios. Eu digo: Deus falou para parar, parei. Mas agora tu tem salário. Eu disse: não, mas eu não saí para a obra para ganhar salário, saí para a obra para ganhar algo para Jesus. Parei, e agora estava no Brasil. Deus convidou para vir para o Paraguai. Aí nós estamos no Paraguai. Aleluia. E vamos estar aqui à vontade de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então, queridos, uma das coisas é ouvir Deus. Aleluia. Deus tem tanto prazer de falar com a gente. Ele vinha todos os dias para falar com Adão. Ele tinha prazer de falar com Adão todo dia. Aleluia. Mas teve um dia que ele chegou e não pôde falar com Adão. Adão estava escondido. Mas disse: mas eu vou falar com Adão. Não tem jeito, eu quero falar. Eu tenho que falar, eu quero falar com Adão. E Adão escondido. Aí Deus foi lá e matou um cordeiro, tirou a pele e disse: eu vou falar com Adão. E Adão disse: eu não posso falar contigo. Não, mas eu quero falar contigo. Eu vou falar contigo. Aleluia, porque Deus quer falar com a gente. Aleluia. Aleluia. Sempre Deus criou-nos para ter com Ele essa comunicação, o pastor falou aqui, essa comunicação com Deus, né? Relacionamento com Deus. Esse aí é o que Deus quer, relacionamento com Ele. Aí você fica um gigante. Aconteceu coisa comigo, irmãos, que se eu contar com detalhes, vai demorar muito tempo. Que você não imagina. E um dia eu